Nós vamos lutar como Josué em Jericó, amém? Aleluia. Vem com Josué lutar em Jericó. Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Amém? Glória a Deus, vamos orar nesta hora por cura, por libertação, pelas famílias, pelos lares, em nome de Jesus. Diaconisa Vera vai estar dirigindo esta oração em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Paz seja convosco. Amém. Soberano Deus, bendito Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Meu Deus, eu venho colocar nossa vida nas mãos do Senhor, ó Pai, a nossa família nas mãos do Senhor, Espírito Santo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor alcança cada um, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor entra no lar de cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa a família aqui representada, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Meu Deus, o que não puder comparecer, o Senhor vem abençoar. O Senhor vem em nome do Senhor Jesus Cristo direcionar a vida de cada um deles, ó Pai. Para que tu venha sentir prazer de estar na tua casa, ó Pai. Cultuando o teu santo nome, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, que todas as brechas do inimigo venham ser fechadas sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Meu Deus, alcança a nossa família, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu entrego a nossa vida nas tuas mãos, a nossa casa e a nossa parentela, Pai. Nas tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos?
Aleluia, glória a Deus. Irmãos, pegue na sua mão a sua Bíblia nesta hora, em nome de Jesus. Abra no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Amém? Amém. A partir do verso de número 23. Lucas 11, 23. Amém? Diz assim: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não se ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído ou sai do homem, anda por lugares secos, em algumas traduções áridos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habita ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Fale com Deus nesta hora. Santo Deus e eterno Pai, Deus, mais uma vez nós queremos te louvar e te agradecer por esta oportunidade de estarmos na tua casa, de podermos ter louvado com cânticos, com hinos, de poder, ó Pai, ter falado com o Senhor na abertura deste culto aqui no templo. Agora nós te pedimos, ó Deus, fale conosco, nos abençoe através da tua palavra, que são palavras de vida eterna, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, na verdade hoje eu vou praticamente pregar a segunda parte da mensagem de domingo, onde nós falamos acerca da nossa vida como casa de Deus. Como casa de Deus. Hoje é culto de libertação. E muitas das pessoas estão presas, estão amarradas, estão acorrentadas no mundo espiritual. Porque tudo acontece primeiramente no mundo físico, no mundo espiritual, e se materializa no mundo físico. Muitas das vezes se materializa até mesmo no sentido literal da palavra, aprisionado em cadeias. Mas para a pessoa entrar numa cadeia, primeiro ela foi presa no mundo espiritual. Para a pessoa ficar presa por um espírito maligno difícil, por um espírito difícil,
primeiro no mundo espiritual, ela já foi aprisionada por um espírito. E tudo isso, quando não entende quem é em Deus e o que é em Deus. Quando nós, no domingo, falamos acerca de nós, como Paulo mesmo disse, não sabeis vós. Olha a pergunta de Paulo, não sabeis vós, é Paulo perguntando mesmo, não sabeis vós que sois santuário de Deus, ou casa de Deus, e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, habita em vós? Paulo estava fazendo essa pergunta porque pessoas ainda não entenderam. Paulo estava falando para uma igreja que foi fundada no poder e na graça de Deus, uma igreja que recebeu os dons espirituais, uma igreja onde os dons espirituais foram visíveis. Só que com o passar do tempo, as pessoas vão se esquecendo de que tudo que nos é dado, da parte de Deus, um dom, algo também nos é cobrado. A Bíblia diz que quem muito é dado, muito lhe será cobrado. E no mundo atual, na nossa vida física, também não é diferente. Às vezes a pessoa diz, eu quero ser, um exemplo, um gerente de uma empresa. Começou como, não desmerecendo, que é uma profissão. Começou como faxineiro, depois virou um estoquista, depois virou um encarregado, depois virou, enfim, foi subindo. Mas cada degrau que a pessoa sobe, eu dei um exemplo, mas em vários outros setores, ou até para a pessoa que às vezes sonha em ter o seu próprio negócio, ele também vai ter uma responsabilidade maior. E quem muito é dado, muito é cobrado. Então, se subiu o grau, se subiu a profissão, se subiu o cargo numa empresa, ou seja, onde for, se subiu uma patente, seja na área militar, a cobrança vai ser maior, a responsabilidade vai ser maior. E no mundo espiritual, tudo aquilo que nos é dado, também a cobrança é maior. Também a nossa vida diante de Deus, a cobrança ela vai ser maior. A responsabilidade vai aumentar. Então a Bíblia diz que Paulo começa a falar isso com a igreja de Corinto. E aqui nesse texto que nós lemos, a Bíblia diz precisamente, no versículo de número 14 desse capítulo, a Bíblia diz que Jesus estava expulsando um demônio. Expulsando o demônio de um homem. E a Bíblia diz que quando ele expulsa aquele demônio, os escribas, os fariseus chegam até Jesus e diz: olha, ele está expulsando demônios pelo dedo de Beelzebu. Ele está expulsando demônios pelo dedo de Satanás. E Jesus então diz: olha, se Satanás, ele mesmo expulsa, o reino dele está dividido contra si mesmo. E ele diz que a casa
dividida, ela não subsiste. E isso em todos os setores. Uma empresa dividida, ela não cresce. Uma família dividida, ela não cresce. Uma igreja dividida, ela não cresce. Por quê? Porque está lutando contra si mesmo. Aí Jesus fala: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Jesus então começa a responder aquilo que eles achavam que estava acontecendo, aquilo que eles não achavam, que eles estavam afirmando na verdade. Nesse texto, o apóstolo Lucas, ele abreviou um pouco, mas esse mesmo texto, em outro evangelho, Jesus vai falar: olha, entenda uma coisa, o pecado contra o homem tem perdão, contra o Filho do Homem tem perdão, mas pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. O que é pecar contra o Espírito Santo? É pegar uma obra que Deus está fazendo e atribuí-la ao diabo. É o que eles estavam fazendo. Era Deus libertando e eles: opa, é o diabo que está fazendo isso. Ele está expulsando através do diabo. Então Jesus deu um alerta: cuidado, porque o pecado, porque até então eles não entendem o mundo espiritual, eram homens carnais. Então Jesus, ele deu um alerta para eles: olha, entenda uma coisa, pecar contra o Espírito Santo não será perdoado. A Bíblia diz: não entristeçais os espíritos. Aí a Bíblia diz então que Jesus começa, explica para eles, dá para eles essa advertência, e ele continua: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não se ajunta se espalha. Então o que eu tenho que entender como casa de Deus, como templo e morada do Espírito Santo, Jesus disse: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, com certeza é chegado o reino de Deus. Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós. É chegado o reino de Deus. Aí ele vai dizer: quem não é comigo é contra mim, quem não se ajuda espalha. Então, como casa de Deus, nós temos que entender, temos que compreender que é preciso a pessoa ser resolvida em questão à sua fé. Ela não pode ser uma pessoa inconstante na fé, porque a inconstância, ela não nos leva a ter experiências com Deus. Mas uma pessoa constante, uma pessoa que é constante na sua fé, ela está propícia a ter experiências com Deus. Às vezes as pessoas: mas por que Deus está fazendo assim com fulano? Deus está operando na vida de fulano? Deus está fazendo? Aí é porque a pessoa, ela é constante na fé. A vida espiritual dela não é uma gangorra. Uma hora ela quer, outra hora não quer.
firme. O apóstolo Paulo diz, eu estou firmado, eu olho firme, estou firme, com os olhos fitados no autor e consumador da minha fé, que é Jesus Cristo. Então isso fala de quê? Constância. Isso fala da pessoa quando ela é resolvida na sua fé. A Bíblia diz que o povo de Deus, eles entraram na terra prometida, começaram a conquistar as terras que Deus havia dito que daria a eles por herança. Mas a Bíblia diz que entrou um homem resolvido, que é Josué. E para ele fazer essa afirmação, para ele chegar diante do povo e dizer: olha, vocês podem servir a quem vocês quiserem, os deuses dos amorreus, dos jebuseus, dos heteus, dos heveus e um monte de deuses por aí, dos deuses que estão além do Jordão. Mas olha o que ele disse: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E isso é uma postura de uma pessoa resolvida. Às vezes a pessoa fica se questionando: mas por quê? Fulano nem serve a Deus. Mas olha a prova que eu estou passando e o fulano nem tchum. A Bíblia diz que nós não devemos invejar o homem maligno. A Bíblia diz que Asaf, ele começou a observar que tudo dentro da casa dele estava, como se diz, fora do lugar. Aí ele começou a observar a vida do ímpio. Aí a Bíblia diz que quando ele botou o pé dentro da casa de Deus, ele começou a contemplar a formosura de Deus. Ele começou a receber a revelação de Deus. Por quê? E qual era o final dos ímpios? Porque o ímpio se apega naquilo que ele tem. Nós nos apegamos no Deus que nós cremos. Aleluia! Bem-aventurado aquele que confia, espera no Senhor e faz dele o seu escudo e a sua fortaleza. Então temos que ter fé, temos que ser firmes, temos que ser resolvidos. Assim nós entendemos que nós somos casa de Deus, morada do Espírito de Deus. Aí Jesus continua dizendo: olha, quando o espírito imundo, porque ele estava explicando o que aqueles homens não entenderam quando ele estava expulsando aquele demônio. Ele diz: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos. Diga: lugares secos. Lugares secos. Só que ele diz: olha, ele diz: quando o espírito imundo sai do homem, era para que o homem entendesse, para que a raça humana entendesse que a nossa vida pertence a Deus, que Deus não nos divide com ninguém. O dia que o povo começou a buscar outros deuses, a cochear entre dois pensamentos, foi necessário Deus levantar o profeta Elias e ir até Israel e dizer: olha, até quando vocês vão estar divididos entre dois pensamentos? Se
Senhor é Deus, então sirva ao Senhor. Agora, se Baal é Deus, então segue ele. Mas não dá para ficar em cima do muro. Tem que ser resolvido com a sua fé. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus, esse Espírito que habita em nós, ele tem ciúmes. Ele tem ciúmes. Tiago vai escrever que o Espírito de Deus, ele tem ciúmes. O Espírito de Deus não é doente, ele tem ciúmes. Existe os ciúmes e existe o espírito de possessão. Porque uma pessoa que tem ciúmes, ela não quer, e ela não está errada, dividir o amor dela. Não quer dividir o amor dela com outra pessoa. Então Deus não quer dividir a adoração, não quer que nós venhamos dividir a nossa adoração com Ele e outras coisas, ou outros pseudos deuses. Por isso Ele diz: adorarás somente o Senhor teu Deus. Então o ciúme é porque a pessoa não quer dividir o amor dela, que a pessoa não divide o amor dela com ninguém. Agora o doente não. O doente não quer que a pessoa divida nem a atenção dela com as outras pessoas. É uma espécie de uma prisão. Ela não deixa a outra respirar. Isso é doença. Isso não é ciúmes. Isso é doença. Aí a Bíblia diz, Jesus vai dizer: quando o espírito imundo sai do homem, é para que ele entenda que ele é casa de Deus, que ele pertence a Deus. Então, no dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus, que nós abrimos o nosso coração e confessamos Ele, foi para que nós venhamos ser o único amor dele. Que nós venhamos amá-lo sobre todas as coisas, sobre tudo. Sobre tudo. Então tem pessoas que abandonam Deus por causa de tudo que está aqui na terra, por causa do homem, por causa de mulher, por causa de homem, por causa de filho. Abandona Deus. Isso é idolatria. Então idolatria, meu irmão, não está apenas resumido à imagem. Idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Quando nós colocamos Deus de lado e priorizamos outras coisas. É por isso que o Senhor diz: buscar em primeiro. Ou Ele é primeiro, ou não tem jogo, como diz por aí, não tem negócio. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas Deus acrescenta. Que outras coisas? É aquilo que eu preciso. É aquilo que eu verdadeiramente preciso. Mas quando eu não coloco Deus em primeiro lugar, quando eu não entendo que como casa de Deus, Deus tem que ser primeiro, eu acho que o que eu quero, o que somente eu quero, é o que eu preciso. A Bíblia vai dizer que enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas. A Bíblia não está dizendo que você sempre vai errar. Mas é necessário que você coloque as suas escolhas na mão de Deus. Que você coloque os seus desejos na mão de Deus. Que você
Deus, é a sua vontade. Porque diante de Deus, a minha vontade não serve. Porque às vezes nós queremos algo e Deus quer outra. Jesus é o nosso maior exemplo de entender, de buscar a vontade de Deus. Jesus estava lá no jardim do Éden. Diz que ele começou a chorar, a suar gotas de sangue, de tamanha aflição, porque ele já via em antecipação a crucificação, os açoites. Ele via por antecipação tudo aquilo. Então ele vira para Deus e diz: Pai, se possível for, se tiver um jeito, porque ele mesmo falou com os discípulos: minha alma está angustiada até a morte. Se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia que não seja a minha, mas que seja a tua vontade. Então, como casa de Deus, Deus tem que ser a primazia. Nós temos que entender que a nossa vida pertence ao Senhor. E quando você tem algo que é um pertence seu, você faz com ele o que você quer. É seu. É seu. Tem pessoas que às vezes você, ô fulano, você podia fazer isso e isso com o seu dinheiro, você podia fazer isso e aquilo com o seu dinheiro. Quem sabe realmente o que você precisa é você. Primeiramente Deus. Não, fulano, você podia fazer isso. Não, é você. Aí a Bíblia vai dizer que quando o espírito imundo sai do homem, e se ele entrou, porque ele encontrou uma brecha, uma oportunidade. Aí a Bíblia diz então que, verso 24: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos, secos. Em algumas traduções dá lugares áridos, mas lugares secos ou áridos são lugares de pouca produção. Esse é o termo, o significado do termo árido e do termo seco. São lugares de pouca ou nenhuma produção. É um lugar estéril. Lugares secos. Por que secos? Se é seco é porque não tem água. Não tem o quê? Não tem água. O que a palavra de Deus é na minha e na sua vida? Água. Então, lugar onde não tem a casa, onde não tem palavra de Deus, não tem como Deus agir. Não tem como Deus produzir algo. Porque a palavra dele é deixada de lado. É deixada de lado. Então ele diz que o Espírito ele anda por quê? Porque é nesses lugares aonde não tem produção, aonde a palavra é nesses lugares que o diabo, como diz por aí, é onde ele tira férias. Porque aqui que eu já falei, às vezes a pessoa colocou lá, essa casa, coloca a placa, essa casa pertence ao Senhor Jesus. Mas quando você vai ver o quadro da situação do lar, era melhor dizer, essa casa pertence a Jesus, que é verdade, pertence ao Senhor. Mas embaixo a placa assim, mas está emprestada para o diabo. Porque é uma verdadeira bagunça. É o diabo usando as pessoas, marionetando, aprisionando. Então a Bíblia diz que o Espírito sai. Mas se ele saiu, é porque ele encontrou uma brecha para ter entrado. Aí olha o que Jesus vai dizer:
E ele anda por lugares áridos. E não achando lugar, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. De onde saí. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando ali, diga entrando ali, encontra a casa, e entrando ali, e habita ali, e o último está, voltar o texto, quando o espírito maligno tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Acha o quê? Varrida e adornada. Isso fala da obra que Deus faz quando Ele entra na vida de alguém. Deus adorna, Deus muda, Deus trabalha, Deus muda, meu irmão, Deus faz como diz, uma limpeza completa. A pessoa recebe aquela palavra. Só que a Bíblia diz que vem as preocupações dessa vida, vem a ansiedade, vem a angústia. Ele explica isso lá na palavra do semeador, que uma parte da semente cai à beira do caminho. Aí vem as aves do céu. As aves comem a semente da palavra e ela não produz, porque a semente foi levada. A outra cai no lugar pedregoso. Ela até começa a germinar, mas não consegue. Por quê? Porque não tem terra, não tem profundidade, é de pouca duração. Ou seja, foi só na emoção, foi só aquele momento ali. Mas ele diz que a outra parte cai entre os espinhos. E quando ela começa a crescer, os espinhos começam a crescer e começam a sufocar. Aí ele fala que os espinhos são as preocupações dessa vida. Aí sufoca a palavra. Aí é onde a pessoa o quê? Abandona tudo. Mas ele fala que a uma caiu em boa terra. E essa produziu. Essa produziu, caiu em boa terra. Um coração sensível a ouvir a voz de Deus. A ouvir a voz. Aí Jesus vai falando, olha, ou seja, Jesus não pode, né, como eu já disse, ser apenas um visitante. Jesus veio, fez aquilo que eu queria, resolveu os meus problemas, aí agora não preciso mais. Agora não precisa mais. Agora já está tudo do jeito que eu queria. Agora já está tudo arrumado. Agora já está tudo adornado. Jesus, bye bye. Diga eu precisar do Senhor, chama. O dia que eu precisar, eu te convido. Mas a Bíblia diz que esse Espírito ele vai e volta. Ele vai e volta. E quando ele encontra a casa varrida e adornada, aí ele pensa, agora o trabalho para bagunçar vai ser maior. Então eu não posso fazer isso sozinho. A Bíblia diz que ele traz 7 pior que ele. É um texto. Que ele vai e traz 7 piores. Porque até então, quando era só ele, ele não tinha muito esforço.
ele não tinha, porque já tinha muita coisa fora do lugar. Daí não tinha muito esforço. Mas quando Jesus entrou, Jesus estava explicando, quando esse espírito saiu, Jesus fez a obra e o espírito continuou rondando, procurando outra casa, outra vida para perturbar. Aí ele não encontrou em volta. E o texto diz: olha, eu vou voltar lá naquele lugar. Eu vou voltar lá para minha casa. Por que ele disse minha casa? Porque ele já sabia. Porque ele disse que o mundo espiritual é real. Ele sabe quando a pessoa quer firmar com Deus, não sabe pelas atitudes dela. Então ele, opa, a casa lá ainda é minha. Só que quando ele chega, como eu já disse, agora o trabalho vai ser maior. O trabalho não sai. Então eu vou trazer sete comigo, pior. Aí ela diz que o estado é pior. Já bagunça. Aí a Bíblia diz que Jesus disse: olha, Jesus continua dizendo, verso 26. E chegando acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habita ali. O que ele faz? Habita ali. Ou seja, ele entra porque achou uma brecha. Uma brecha. Hoje, né? As casas hoje, né? As casas, mas hoje na nossa era chamada hoje, né? Elas, né, têm laje e tudo. Mas para quem já morou em casa de telha, sabe que no telhado, quando você coloca o telhado, fica aqueles vãos, né? Então é preciso o quê? Tampar aquelas brechas. Por quê? Para que nenhum pássaro entre, para que nenhum animal peçonhento entre por aquelas brechas. Então por que essas casas, principalmente as casas que as pessoas às vezes fazem no interior, tem gente que acha até cobra dentro de casa. E essas casas agora o povo está numa compração de lote, está construção de casa. Eles fazem aqueles muros lá, colocam aquele muro, mas todo dia tem que fechar as brechas. E no mundo espiritual, se não fechar a brecha, o diabo entra. O apóstolo Pedro vai dizer: olha, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, procurando alguém para tragar. Ele só precisa de uma brecha. Então, como casa de Deus, nós temos que tampar as brechas. Temos que impedir a ação do adversário. E impedir quando tem a palavra de Deus. É impedir quando nós entendemos que a nossa vida pertence ao Senhor e que Ele não quer nos dividir com ninguém. Não quer dividir o amor dele para conosco, o nosso amor com ninguém, com outros deuses. Que Ele venha ser a nossa prioridade como casa de Deus. Que Ele venha ser o dono da nossa vida, o morador. Por isso que é o Espírito que habita em nós. Não sabeis vós que o Espírito de Deus habita? Não visita, habita. No Antigo Testamento, o Espírito vinha e visitava os homens. Ele vinha, usava os vasos e subia, voltava para Deus. Só que Deus foi perceber: opa, o
posso deixar esse povo, mas eles vão continuar fazendo besteira, vão continuar escravizados. Aí é onde Deus envia Jesus. Jesus faz a obra, nos ensina que nós somos casa. E ele diz: olha, fica tranquilo, vocês não vão ficar sem dono, não vão ficar sem pai, não vão ficar órfãos. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias. Ou seja, agora eu vou morar com vocês. Agora eu vou habitar dentro de vocês através do meu Espírito Santo. É isso que Jesus estava transmitindo. Então o adversário, o diabo, só entra quando ele acha uma brecha. Então, como casa de Deus, nós temos que tampar as brechas. Não podemos, o apóstolo Paulo vai escrever: não deis lugar ao diabo. Não deis. Paulo vai escrever aqui: nós não podemos desprezar os ardis, ou seja, as artimanhas, as astutas, como a Bíblia diz, as astutas ciladas do diabo. É onde Paulo vai dizendo para que nós venhamos tomar a armadura de Deus, porque o nosso adversário, ele não brinca. Não brinca. Então nós temos que ser sóbrios e vigilantes, fechar as brechas, porque o mundo espiritual, ele é real. Se nós entendemos que nós somos casa de Deus, o diabo vai continuar ao derredor, porque a Bíblia diz que ao nosso redor está o anjo que o Senhor colocou para guardar a vida daqueles que amam ao Senhor. Então, irmãos, anjo de Deus é só para quem teme o Senhor. Esse negócio que o povo anda banalizando a presença dos anjos de Deus. Não, meu anjo da guarda. Não, anjo da guarda é só para quem ama a Deus, para quem crê em Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam e o temem. E esse anjo os livra, os guarda. Por que ao redor? Porque o diabo está ao derredor. Ao redor está o anjo. E Deus está dentro da casa. Está dentro da casa. Então nós somos casa de Deus. E quando tem a casa, tem a palavra de Deus, a palavra ela se cumpre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Coloque de pé nesta hora. Feche os seus olhos. Santo Deus, eterno Pai, Deus, eu te agradeço, eu te louvo por esta oportunidade de poder, ó Pai, estarmos aqui saboreando, estarmos aqui, Pai, nos alimentando da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos, ó Deus, entender que nós somos casa, templo e morada do Teu Espírito Santo. Que nós venhamos entender que o Senhor tem ciúmes de nós. Que nós não venhamos, Senhor, entristecer o Teu Espírito, mas que nós venhamos ser homens e mulheres vigilantes. Como uma casa, meu Deus, as brechas têm que ser tampadas para que os animais peçonhentos, para que não entrem. Assim também as nossas brechas têm que ser tampadas, para que no mundo espiritual os demônios não tenham legalidade, para que o adversário da nossa alma não tenha legalidade. Nós precisamos tapar as brechas. E para tampar as brechas, ó Pai, é primeiro entender que somos casa, templo e morada do Teu Espírito Santo. Que a nossa vida pertence ao Senhor. Que o Senhor tem que ser o morador da nossa vida, o dono da nossa casa, o dono da nossa vida.
Que o Senhor é quem tem que habitar nessa casa, que tem que morar nessa casa, que tem que ser o dono dessa casa. Que a Tua palavra ela tem que imperar na nossa vida, Senhor, para que venhamos ter sensibilidade para ouvir a Tua voz. Pai, assim nós te agradecemos pela Tua palavra, no nome santo e poderoso de Jesus. E você diz amém. E aplaude-se do Senhor. Aleluia. Pode se sentar no seu lugar. Nós vamos dar os últimos avisos. Lembrando que hoje é o aniversário do Isaac. Amém? O Isaac vai vir aqui à frente. Nós vamos orar pelo Isaac. O Isaac hoje está completando o quê? 12 anos, né, irmãos? Eu preguei uma mensagem aqui alguns domingos atrás falando do passaporte para entrar no céu. Não falei? Falei? Pois é. Então hoje é o dia do Isaac assinar o passaporte. Estive conversando com o Isaac ontem, né? Falando acerca da importância de nós, como casa de Deus, deixarmos o morador entrar. A importância de confessarmos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. O Isaac vai, hoje, ele é o aniversariante. Ele vai receber o presente, o maior presente que nós podemos receber na face da terra, a salvação em Cristo Jesus. O Isaac já era salvo? Era. Isaac já acreditava em Deus. Mas a Bíblia diz que a fé ela tem que ter obra. E hoje é o dia do Isaac cumprir essa obra, fazer essa oração em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu vou fazer uma oração para o Isaac vai responder, vai repetir comigo as palavras em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Senhor meu Deus, meu Pai, eu reconheço que sou pecador, que necessito do teu perdão. Meu Pai, me ajuda. Coloque em mim o teu Espírito Santo. Eu confesso que aceito a Jesus Cristo como meu único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio na tua palavra, o sacrifício do teu Filho pela minha vida. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu te peço, me cobre com teu sangue, me purifica com teu sangue, e que teu Espírito Santo faça morada em mim, para que eu possa no grande dia me encontrar com o Senhor, para estar junto com o Senhor para sempre. Em nome de Jesus. Amém? Estenda as suas mãos aqui. Deus de poder, Deus de graça. Pai, a tua palavra diz que a festa no céu quando o pecador se arrepende. Pai, eis aqui Isaac, Senhor, diante do Senhor, diante, meu Pai, das testemunhas, e cumprindo a tua palavra, que diz que com a boca nós confessamos ao Senhor para a salvação. Com o coração nós cremos para a justiça, mas com a boca confessamos para a salvação. Então, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, Deus, receba o Isaac. Pai, é em nome de Jesus que todas as promessas do Senhor sejam liberadas sobre a vida do Isaac, Pai. Deus, que no nome de Jesus, que a boa mão do Senhor, Pai, venha cooperar com o Isaac. Pai, que ele venha crescer como tem crescido, mas que ele venha crescer não apenas em estatura, mas que ele venha crescer em estatura e em graça diante dos homens e do Senhor. Pai, que a cada dia o Senhor venha conduzir o Isaac, Pai. Venha guardar a vida, a entrada e a saída dele. Pai, venha livrar ele, Pai, de toda ilusão, de toda desilusão. Livrar ele de tudo aquilo que não presta e não provém de Ti, Pai. Assim nós te louvamos e agradecemos pela vida do Isaac. E nessa noite, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai,
por mais esta primavera que Ele está, mais essa rosa que Ele está colhendo no jardim do Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, o presente maior o Senhor já liberou sobre a vida dele, quando o Senhor morreu na cruz do Calvário, pelos pecados dele, pelos nossos pecados. Pai, assim, meu Deus, nós sabemos que o Senhor tem algo a mais para fazer na vida de Isaac. Então, que no nome de Jesus, nós abençoamos o Isaac com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e que ele possa a cada dia, Pai, compreender e entender a vontade do Senhor para a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Parabéns para você nesta data querida, com Jesus ao teu lado, eternidade e vida. Parabéns para você nesta data querida, com Jesus ao teu lado, eternidade e vida. É crente, é crente, é crente, é crente, é crente, que ora, que ora, que ora e ora e ora pra Jesus, Jesus, Jesus. Amém. Amém. Isaac, em nome de Jesus, amém, irmãos? Amém. Vamos dar um abraço para Isaac, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. E nós vamos, estar nos preparando em breve para estar dando estudo para Isaac, porque o batismo está chegando próximo também. E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, é para obedecer a sua palavra. Amém? E uma das ordenanças da obediência à palavra é as águas do batismo. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém.